Vamos lembrar o que mostram as propagandas que são exaustivamente repetidas para que a mentira se torne verdade. E diga-se de passagem, propagandas que custam uma fortuna aos cofres públicos. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu escolho o que eu vou estudar? Então é claro que eu aprovo. Minha vocação? Sim, eu aprovo. Eu quero. Eu aprovo. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Essas propagandas tentam passar a imagem de que no ensino atual não há liberdade de escolha, e com a reforma tudo será resolvido. Mas a verdade é que será justamente o contrário, pois de maneira geral, o aluno terá menos liberdade, sendo obrigado a permanecer em determinada área do conhecimento. Se o aluno ainda na primeira metade do segundo ano optar por determinada área, só poderá cursar a faculdade nessa área. Caso mude de ideia, terá que voltar à escola e cursar outra área de interesse. E assim terá no mínimo mais 1 ano e meio de escola para depois prestar novo vestibular e talvez conseguir vaga na universidade. Atualmente, mesmo com os graves problemas, o aluno pode mudar de opção apenas prestando outro vestibular, o Enem. Dessa forma, essa mudança trará prejuízo para os que fizerem uma escolha errada, o que é comum entre os jovens. Além disso, o aluno que cursou apenas o primeiro ano não tem maturidade suficiente para decidir sobre o resto de sua vida. Quem conhece minimamente sobre educação sabe que às vezes, até mesmo no ano de conclusão, os alunos ainda possuem fortes dúvidas. Sendo assim, há uma pressão muito grande que pode levar a uma escolha equivocada e que trará sérias consequências para a vida dessa pessoa. Outro argumento raso é que esse modelo educacional deu certo em outros países. Porém, não foi dessa forma repentina que eles chegaram a um bom nível educacional, mas amadurecendo gradativamente. Não podemos simplesmente copiar esses modelos achando que isso será a salvação, pois há inúmeras variáveis, entre elas culturais, amadurecimento democrático, acúmulo de experiências, entre outros. Infelizmente, essa é uma prática comum no Brasil, na qual os sucessivos desgovernos, para comprovar sua incapacidade nas mais diversas áreas, tentam copiar modelos de outros países, sem perceberem que não é esse o caminho que eles percorrem para atingir um bom nível, independentemente da área. O que comprova mais uma vez a total falência da República no Brasil. Mas sobre o novo ensino médio há outros pontos importantes. Ele visa limitar o currículo que os alunos devem desenvolver, partindo de um equivocado pressuposto de que os conteúdos disciplinares são dissociados, quando ocorre justamente o contrário. As disciplinas são interligadas e fazem parte de um conjunto maior de desenvolvimento intelectual. Não há como separar totalmente as matérias. Essa é uma ideia apressada. Vou dar alguns exemplos. Como um historiador que se defronta com a unidade monetária de determinada época, pode compreender a economia sem fazer um paralelo com a atualidade? Como ele pode expor essa análise se não for capaz de interpretar os dados, realizar cálculos e construir gráficos? Como ensinar comprimento de circunferência sem falar na Grécia Antiga, como os gregos viviam na época e mostrar suas contribuições? Como, ao estudar geografia e falar sobre solo e riquezas minerais, pode-se separar do estudo a composição química do solo e ocorrências de contaminação? Como se pode estudar um fenômeno climático sem conhecer fenômenos químicos e físicos? São apenas alguns exemplos de como as disciplinas não são isoladas umas das outras. No fim, o que esse projeto faz é reduzir a capacidade cognitiva do estudante, criando alguém limitado a determinada área. É preciso compreender que quanto mais conexões sinápticas há no cérebro humano, maior sua inteligência. É contraditório uma melhoria na educação que visa diminuir essas conexões. Outra justificativa equivocada é que o ensino médio atual não é mais atrativo ao aluno apenas pelo currículo. O jovem brasileiro é prático.
Muitos sabem que podem ficar de fora da universidade, pois não há vaga para todos. E outros sabendo que dificilmente conseguirão percorrer o longo caminho de concluir o ensino médio, entrar na universidade, concluir graduação, para só depois iniciar seu trabalho, acabam por concluir o ensino médio e buscam por emprego, curso técnico ou concurso público. Olhando por esse ângulo, algo de proveitoso dessa reforma é a inclusão de cursos técnicos. É evidente que precisamos de uma reforma que inclua mais cursos assim, porém ouvindo a sociedade, principalmente professores, empresários, alunos e pais, para que possamos levar a educação a um patamar realmente aceitável. Além de aproveitarmos os exemplos dos cursos que existem há décadas e que deram certo no nosso país. Porém, o problema da educação não está apenas no ensino médio, mas em todo o sistema educacional. Os alunos não gostam do ensino médio devido à indisciplina, contato excessivo com o entretenimento e principalmente a falta de base, que é muito fraca no ensino fundamental, fazendo com que os conteúdos de ensino médio se tornem difíceis de serem assimilados. Essa é outra forte razão para que os alunos não gostem do ensino médio. Eles se sentem distantes dos conteúdos, não por falta de aptidão, mas por não terem aprendido os conteúdos básicos. Assim, as linguagens em algumas matérias vão se tornando incompreensíveis. É lamentável perceber, após assistir alguns vídeos pela internet a respeito do assunto, que a maioria das pessoas que emitiram opinião nem sequer leram o projeto e nem ao menos sabem quem é o autor, sendo tão fácil a realização de uma pesquisa. Isso mostra o quão grave estamos em relação à educação, e realmente precisamos de uma reforma, mas definitivamente não essa que foi apresentada. Mas afinal, de quem é a autoria do projeto? O deputado Reginaldo Lázaro Lopes, PT de Minas Gerais, que é economista e não apresenta experiência no âmbito educacional. Presidiu a comissão responsável pela reforma durante o governo Dilma. Dessa forma, quem está por trás da inteligência do projeto? Na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. O interessante é que hoje, o PT e seus aliados são contra a reforma, e os que se opõem a esse grupo apoiam o projeto. Nosso sistema político é completamente louco e sem direção. Os autores são contra, os que rejeitaram inicialmente aprovam, apenas por uma questão de disputas partidárias pelo poder. Outra coisa a se pensar é que o Procurador-Geral da República já suspendeu esse projeto, alegando que uma reforma na educação precisa de debate intenso pela sociedade, e não da forma como foi feita, por medida provisória. Mesmo assim, a propaganda televisiva é exibida várias vezes por dia, levando ao desperdício de dinheiro público. Reflita, se essa reforma fosse tão boa assim, haveria necessidade de propaganda? Ou o objetivo é alienar as pessoas? Também há que se pensar na crise institucional que estamos enfrentando, e que esse é o pior momento para pensarmos em mudanças dessa natureza, em meio a uma classe política totalmente desacreditada. Eles nunca pensaram tanto em salvar o próprio pescoço. E dessa forma, em meio a tanto desrespeito à Constituição, ao povo e ao patrimônio público, querem impor uma reforma que afeta o futuro dos nossos jovens e do nosso país. Acredito que após esses esclarecimentos, só apoiará o projeto quem não o conhece ou é incapaz de entender o que significa suas implicações práticas. Em breve, o Brasil chegará à conclusão, com a graça de Deus, de que precisamos não só de uma reforma na educação, mas em todo o sistema político nacional.